paixão por tecnologia automotiva. Hoje, da Paixão ao Negócio vai falar da história da injeção de combustível. E para isso, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, vamos ter que compreender como foi evoluindo nos motores de combustão interna, no motor de ciclo Otto, o princípio de misturar ar com combustível para poder formar essa mistura explosiva que faz funcionar os motores ciclo Otto, os motores a gasolina, os motores flex que nós temos aqui no mercado. Então vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Olha, eu prometo não aborrecer vocês com histórias muito antigas, mas tudo começa com Bernoulli. Esse cara lá, um matemático suíço, foi o primeiro que começou a trabalhar princípios matemáticos que possam ser de aplicação em mecânica. Tanto é que ele é meio que o pai da mecânica dos fluidos. O que esse cara descobriu, né, em 1738, quando ele publicou o seu trabalho, a sua obra, que se chama Hidrodinâmica. Ou seja, isso serve tanto para a aerodinâmica, serve para a hidrodinâmica, como fala aí, para navios e para tudo isso, para trabalhar com fluidos. Ou seja, a mecânica dos fluidos, que é tão importante para várias coisas que nós vamos ver para quem gosta de tecnologia. Ok, o que Bernoulli descobriu, o seu enunciado? Ele descobriu que quando você aumenta a velocidade de um fluido, a pressão específica dele diminui. E diminuindo essa pressão, acontecem alguns fenômenos, ou seja, diminuindo a pressão, por exemplo, é o que nós chamamos de uma depressão, um vácuo. Outro fenômeno que acontece quando varia essa pressão do fluido que está circulando, vamos imaginar por um tubo aí, como está no desenho, com uma restrição, com a gente apertando, diminuindo a seção de um tubo, aumenta a velocidade do fluido que está passando, diminui a pressão e também cai a temperatura. Então guarda essa informação também relacionada à temperatura, que é importante para vários fenômenos que vão ver na frente, ok? Beleza, mas isso em 1738, a gente está falando, nem carro tinha nessa época. O que vamos fazer com essa informação? Ok, vem outro cara um pouquinho mais na frente, 1797, o Giovanni Venturi. O Giovanni Venturi, e aí o nome para quem gosta de carro já vai começar a associar. Ele foi o primeiro que trouxe, vamos dizer assim, aplicações práticas para o princípio de Bernoulli. Tá? Lembrando que o princípio de Bernoulli, a gente explica porque voa um avião, para quem gosta de Fórmula 1, aqueles carros, carroaça, né, wing car, isso aí é tudo derivado dessas descobertas de Bernoulli, ok? Então, assim, a história se vai misturando. Carro, corrida, Fórmula 1, tecnologia, carburador, vamos ver agora, injeção, tudo isso, todos os princípios aerodinâmicos nascem dessas descobertas. Ok? Venturi foi o primeiro que trouxe, assim, vamos dizer assim, uma aplicação prática. E o que ele disse? Olha, realmente, se a gente aumenta a velocidade de um fluido, e aí lembrando, o ar é um fluido, tá? Aumentamos a velocidade de um fluido, em determinado momento diminuímos a seção de um tubo, de um lugar por onde está passando esse fluido, aí nessa região se forma uma depressão, um vácuo. Então, o Venturi aplicou isso para criar produtos que hoje usamos no dia a dia, como, por exemplo, um pulverizador, esses para combater os mosquitos, para pulverizar plantas, enfim, tudo mais. A própria pistola de pintura e, obviamente, o nosso querido carburador. O carburador que, obviamente, já saiu de circulação, já foi superado, é a prévia da injeção de combustível, que é o motivo desse vídeo aqui. Mas, a partir do princípio de ter uma restrição em um tubo, e a partir daí aumentar a velocidade, gerar uma depressão, ou seja, um vácuo, esse vácuo começa, como vocês estão vendo aí na imagem, a puxar outro fluido, que pode ser um líquido, por exemplo, como o caso de um pulverizador e até o carburador. Para quê? Para a gente misturar esse outro líquido
com o ar que está passando, e aí sim vem o objetivo de um carburador, fazer uma mistura, uma relação, uma proporção de ar com uma proporção de combustível. Aí isso se mistura, como esse fluido vai começar a sair por orifícios pequenos. Você pode ver aí, aqui nós temos um desenho de um carburador já aplicando o princípio de Bernoulli e a aplicação prática do Venturi. Venturi passou a se chamar também, ganhou o nome do Giovanni Venturi, toda vez que a gente tem um tubo, um elemento como um carburador, e fazemos uma restrição de ar. Essa restrição de ar, esse difusor de ar, se chama também de Venturi, efeito Venturi. O efeito Venturi, como nós vemos aqui no desenho, vai buscar combustível nessa cuba com combustível. Por quê? Porque aqui eu tenho a gasolina, o etanol, que for em forma líquida. Aqui eu tenho uma restrição de ar que acelera o ar que está passando, e como nós vimos, gera uma depressão. Essa depressão faz uma sucção, pega o combustível, sai por um tubo ao lado do Venturi, faz essa mistura, sai em pequenas gotículas, que um dos elementos importantes de um carburador é poder dosificar, ou seja, que quantidade de combustível para que quantidade de ar, e também pulverizar, fazer isso de uma forma muito fina, e esse combustível segue caminho aqui, a mistura de combustível para o motor, regulado um pouco a velocidade do ar também. No caso de um carburador, a gente regula pedal de acelerador, borboleta, passa mais, menos ar, mais rápido, mais lento, e aí vai brincando com esse princípio de Bernoulli e esse efeito Venturi no carburador. Tudo muito lindo, tudo muito bom. A gente está falando de injeção eletrônica, mas não podemos deixar de trazer um pouquinho da história do carburador, de por que surge a injeção eletrônica. Olha, a gente falou, quando estávamos trazendo o princípio de Bernoulli, que aumenta a velocidade do ar, diminui a pressão, portanto tem uma sucção, mas também diminui muito a temperatura. Diminuindo a temperatura, acontece um fenômeno como que vocês estão vendo aí, que é o seguinte: diminui tanto a temperatura nessa restrição de ar, que se forma gelo, congela. Então, assim, vocês se lembram quando no Fusca congela a base do carburador, congela aí a região onde está a borboleta? Pois é, quer dizer que isso, Bernoulli já em 1738 já explicava por que o Fusca congela carburador. Fusca e tantos outros, né? Obviamente que tem sistema para aquecer, com ar quente, com água quente, com o que for, mas o efeito de esfriar tanto até congelar faz com que não possa ser utilizado de qualquer forma, de forma tão ampla. Então imagine também que foi acontecendo. O carburador também começou a ser utilizado nos aviões, na aeronáutica. Beleza, um avião bonitinho, mas o avião começa a pegar altura. Nós sabemos que quanto mais alto vai o avião, o ar fica enrarecido. Já não é a mesma coisa. O efeito da temperatura começa a ficar pior. Então começa a congelar também. Então esse é um fenômeno não desejado. Tem sistema para evitar isso, mas é um fenômeno que acaba acontecendo também, de congelamento do Venturi no carburador ou na base da borboleta. Outra coisa que acontece nos aviões: olha, estou com um carro bonitinho, beleza, mas o avião, ele muitas vezes tem que se inclinar, tem que virar quando são esses aviões, principalmente de guerra, de combate. Então, assim, o que acontece com o combustível que está na cuba? Eu posso virar o avião ao contrário? Então, começam a aparecer limitações da aplicação do carburador, e aí que começamos a entrar em outro segmento, que é da injeção de combustível, justamente para poder, principalmente na aviação, poder fazer os motores mais versáteis, para o avião poder ser mais versátil. Olha, a gente está falando do ano 1907. 1907 tem um cara que fez duas coisas importantes que dentro da tecnologia aeronáutica e também para a gente da automotiva. Levava a sério, se chama. Esse cara foi o que fez a primeira configuração do motor V8.
Então, a gente que gosta de V8, foi esse cara, em 1907, que criou a primeira configuração de motores em V, criando um V8. E depois, em 1909, ele criou o primeiro sistema de injeção de combustível aplicado à própria configuração de motor V8 que ele criou. Isso foi feito em esse avião, vocês estão vendo a imagem, que se chama Antoinette 7. Esse, obviamente, não é um avião bonito, mas estamos falando de 1909. Esse avião já tinha injeção de combustível direta, injeção direta em 1909, injeção direta em um motor V8. Para quem gosta de conhecer a história, associar isso também com o moderno, que vai contando a história porque chegamos onde estamos, esse avião, esse Antoinette 7, ele está sendo exposto já faz anos no Museu Leonardo da Vinci de Milão. Você que está na Itália, não tem nada a fazer, vai para Milão, vai conhecer Antoinette 7, que conta também a história nossa da mecânica automotiva. Muito bem, mas isso foi evoluindo. O nosso primeiro motor com injeção direta, a gente está vendo que foi 1909. Mas aí foi passando o tempo e vamos contar um pouquinho também de como funciona, porque a gente mostrou um pouquinho o carburador, ok? De que se trata a injeção? Aí nesse esquema que vocês estão vendo, nós temos em princípio o quê? Uma injeção, nós vamos ter aqui um elemento, tá? Esse elemento, êmbolo, pistão, imagine como se fosse uma seringa, ele toma um movimento mecânico, como você vê daqui, né? Uma excêntrica, um came de leva também, que vai dar um movimento ascendente e descendente, vai gerar uma pressão hidráulica aqui dentro. Tem uma entrada de combustível que enche um determinado volume. Quando esse elemento está na posição inferior, começa a subir, começa a aumentar a pressão interna. Essa pressão interna, obviamente, tem uma válvula de emissão, tem válvula de saída também, que vai ter que vencer uma determinada pressão, mas tudo que está aqui em vermelho é uma saída de combustível que já vai à pressão, que geralmente, estamos falando desses primeiros sistemas, trabalham com injetores que são 100% mecânicos, ou seja, essa pressão hidráulica de um fluido, que para o caso é combustível, vai vencer a pressão de uma mola, levantar uma agulha e injetar. Então a gente faz uma bombinha hidráulica, esse aqui é o exemplo de uma bomba unitária, uma bomba hidráulica que vai aumentando a pressão conforme esse elemento se movimenta, tem um curso, e para isso também vocês estão vendo que tem um mecanismo aqui de ação mecânica, né? Uma cremalheira de aceleração que vai fazendo girar esse elemento, esse êmbolo dentro da camisa que nós chamamos, e tem umas certas ranuras que permite que entre mais ou menos combustível, e aí vai gerando mais ou menos pressão e entregando mais ou menos volume de combustível. Dessa forma regula e dessa forma injeta. Aqui nós temos já a mesma ideia, uma bomba já completa, uma bomba unitária. Você vem tomar movimento mecânico aqui na parte inferior. Nessa parte inferior desloca o elemento que aumenta a pressão, vai para o injetor e esse injetor já faz essa injeção em alta pressão dentro da câmara de combustão. Assim é que funciona até hoje sistemas de injeção mecânicos, só que aqui nós estamos falando de injeção de combustível, injeção de gasolina. Então nós temos um desafio técnico muito grande. O combustível é um fluido muito fino, de baixa viscosidade. Então, ele vai querer, quando você vai comprimindo esse combustível dentro da camisa, o êmbolo, dentro do cilindro, esse êmbolo, ele vai ter uma vontade enorme de fugir, de escorregar entre as paredes desse cilindro e não, ele não quer ser comprimido. Então, assim, essa é uma grande dificuldade. E a segunda dificuldade, que estamos falando que um êmbolo é um componente mecânico que vai subir e descer dentro de um cilindro, e aí nós temos que evitar a fricção, nós temos que evitar o desgaste. Então, quem lubrifica isso aí? A gente já vai entender que temos que ter umas medidas de ajuste, umas tolerâncias de ajuste muito pequenas entre o êmbolo e o cilindro,
tá? E ao mesmo tempo tem que lubrificar. Tudo isso, quando a gente fala do diesel, por exemplo, é relativamente mais fácil, tem mais viscosidade, tem uma propriedade lubrificante maior que a gasolina. Então, já imagina nos anos 1900 os caras têm que superar esse desafio de poder elevar a pressão de um fluido tão fino como combustível, lubrificar o êmbolo e evitar que não escape a pressão para baixo, ou seja, que não escorregue a pressão para baixo de cada um dos elementos da bomba. Okay? Só que, claro, tudo isso foi evoluindo e aí vocês já estão percebendo que a aviação, competição, Fórmula 1, Endurance, tudo isso se mistura muito. A tecnologia automotiva ela é puxada principalmente pela aeronáutica, pela evolução das tecnologias de aviação e também as tecnologias de competição. Por quê? Porque levam os produtos ao extremo. Tá? E depois tem outro fenômeno que é da história nossa, da história do ser humano. Quando mais evolui a tecnologia, infelizmente, é nos momentos mais tristes do ser humano, que é na guerra. Tá? Na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver uma evolução tecnológica que hoje acabamos usufruindo para muitos produtos, mas lamentavelmente elas surgem em um momento não desejado, né? Que é o momento da guerra. E foi na Segunda Guerra Mundial que veio assim uma evolução muito grande dos sistemas de injeção de combustível. Por quê? Tinha que fazer aviões de combate, aí as lutas aéreas eram muitas, tá? Então assim, aquele fenômeno que eu falei que tem que subir para uma altura maior do solo, onde o ar é menos denso, onde o avião desempenha melhor, onde tem que ter também uma facilidade de manobra, tá? E fazer várias piruetas no ar, vamos dizer assim, com uma velocidade alta e com uma força G muito alta, aí o carburador não dava conta, tá? Ou congelava, ou a gasolina saía espalhando para todo lugar. Não dava conta. Vamos falar, Diego, mas tem carburador ascendente, descendente, horizontal. Não tem jeito. O avião tinha que virar para todo lado e aí não tinha mais limitação técnica. Então, aí foram aplicadas a tecnologia de injeção. O exemplo que estamos vendo aqui é um dos exemplos. Tá? Esse é o avião, o Messerschmitt, o BF-109, bastante conhecido para quem gosta de aviação também. Ele já aplicava um motor da Daimler-Benz, ou seja, da conhecida Mercedes, né? Daimler-Benz, o DB601. Tá? Esse motor, vocês estão vendo aí na imagem ampliada, tem uma bomba de injeção. Esse motor era um 12 cilindros, já com mais de 1.000 cavalos, 1.360. Tá? Um 12 cilindros em linha, ou seja, é um monstro essa bomba. Essa bomba hoje é maior do que um motor de muitos carros populares em tamanho. Aqui na imagem, se vocês reparam, a projeção que está no motor está colocada dessa forma para entender um pouco mais a bomba, como funciona. Cada uma dessas saídas de alta pressão aqui embaixo tem um elemento, válvula de alta pressão e tudo mais, mas se reparam, no próprio motor, ela está colocada invertida, tá? Na cabeça para baixo, vamos dizer assim. Ok? Por quê? Porque é diferente. Pode estar com a saída para baixo, para cima, porque aí gera pressão. E como falar, um avião vai virar e tudo mais. Isso aí é um desenho mesmo de espaço, de melhor aplicabilidade dentro do motor. Tá? Mas são bombas que já geram uma alta pressão com injeção mecânica. Ainda estamos falando de injeção mecânica e injeção direta. Não foi só a Daimler-Benz que começou a trabalhar com injeção direta nos aviões, tá? Talvez foi o que ficou mais famoso, mas BMW tinha um motor 801 também de aviação que já trabalhava com injeção, tinha algumas aplicações soviéticas, tinha também os americanos com os Wright, né? Um motor conhecido como Duplet Cyclone, o Ciclone duplo, ok? Todos esses motores já estavam aplicando injeção direta, porque senão não ganhava de ninguém. Era um carburador versus injeção direta no ar, era assim, incomparável, o desempenho muito superior. Legal, e da aviação, estamos falando Segunda Guerra Mundial, você se lembra, terminou em 1945, depois de 1945 já começou a ser aplicada nos veículos. E como a gente sempre fala, vem primeiro para a competição, depois vai desdobrando
para os veículos de série. Então, veja esse exemplo que estou mostrando aí. Estamos falando do Mercedes-Benz W196, um carro super, hiper famoso porque foi um sucesso gigantesco. São carros que por exemplo, depois da estreia deles, esse carro teve estreia no ano 54 em Reims, no circuito de Reims, cara, ganhou praticamente tudo esse ano. Esse ano ganhou 9 de 12 corridas. Então, um carro que estava estreando. Então, imagina, tinha sistema de injeção eletrônica, não eletrônica, tinha sistema de injeção de combustível, ela era mecânica, era derivada exatamente daquilo que vimos lá no Mercedes, do Daimler-Benz DB601, que estava no Messerschmitt. Era basicamente essa bomba reduzida, transformada em uma bomba para aplicar em um motor da Mercedes para a Fórmula 1. O W196, ele teve duas versões. Naquela época, a Fórmula 1, conforme o circuito até mudava de configuração de carro, às vezes também se misturava a Fórmula 1 com o que hoje é Endurance, tá? Fazia corrida de GP com outras corridas como tipo Le Mans. Então, o W196 tinha a versão de rodas abertas e tinha também a versão W196S, e o S era de Streamliner, que era o mesmo carro com uma carroceria toda fechada, lindo pra caramba esse carro lá, que também daí vai derivar o outro carro icônico, assim, muito, assim, uma máquina linda de ver ao vivo, que é o 300 SLR. O 300 SLR já é de 1955, utiliza a mesma base, a mesma lógica de motor. A gente fala de injeção de combustível, mas esses motores tinham já outras evoluções, já trabalhavam com o sistema desmondrônico de válvula, tinha muita outra coisa também que colocava esses carros em outro patamar. Assim como eu falei do avião Antoinette 7, que estava no Museu de Milão, se você vai no Museu da Mercedes em Stuttgart, cara, impressionante. Todos esses carros estão aí. Vocês vão ver eles, os originais. Vocês vão ver também esse carro, como está nessa imagem aí, aberto, todo o chassi, todos os detalhes mecânicos. Para quem gosta, cara, é um show. Você passa horas olhando cada um desses detalhes que estão nos veículos no Museu da Mercedes. Ok? Esse aí é um SLR do ano 55, já sem a carroceria, a gente conseguiu ver o chassi, conseguiu ver todos os detalhes. Aí nós conseguimos ver que era um motor 8 cilindros em linha, ou seja, um motor gigante, comprido, 8 cilindros em linha, tinha mais ou menos 257 cavalos HP e, mais uma vez, o sistema de injeção direta. Legal, então chegamos nos anos 50, essa injeção direta, mecânica, já estava fazendo um sucesso gigantesco, né? Porque fazia uma diferença muito grande, e aí começa aos poucos a desdobrar nos veículos de série. Tá? Então, um dos primeiros veículos que a gente vai ver, a própria tecnologia, ou seja, vamos passando a lógica, o motor DB601 do Messerschmitt, que era da Mercedes, da Daimler, né? O carro de Fórmula 1, W196, a mesma tecnologia. A própria Mercedes depois, no ano 59, estamos falando 3, 4 anos depois de estrear na Fórmula 1, já está aplicando em veículos de série, e para isso nós temos aí o Mercedes 220 SE, para quem é meio que apaixonado pela marca, utiliza mais a nomenclatura de carroceria, então esse é o W111, a família W111, 220 SE, já tinha aí uma bomba de injeção mecânica, só que nesse modelo já era injeção indireta, já saiu da direta, foi para indireta, depois é que volta, tá? Injeção mecânica derivada de toda essa tecnologia que a gente viu de aplicação aeronáutica, agora em veículos de série. Esse era um motor de 120 HP, 4.800 RPM, mais ou menos para obter a potência, e já era um veículo vendido no dia a dia na Europa, na Alemanha. Vários países da América Latina receberam esse carro. E eu sempre falo o seguinte: você se imagina que um mecânico, um técnico que tem que receber em 1959, 60, 61, 65 que seja,
uma bomba de injeção dessas características para esse ano, como que se trabalha com isso? O desafio tecnológico era enorme também para o setor de reparações, para o setor automotivo, de serviços automotivos. Tá? Então, vamos fazer uma coisa, tem muito conteúdo para falar da evolução da injeção de combustível. Nós estamos agora, finalzinho dos anos 50, vamos fazer outra entrega, continuidade desse vídeo aqui, falando de injeção de combustível até chegar o mais próximo possível do dia de hoje, porque tem muita história para contar. Então, se você gostou, coloca seus comentários aí embaixo no conteúdo. Se não gostou também, todas as críticas que a gente possa receber aqui, se são construtivas, se são feitas, vamos assim, com embasamento e com bom gosto, principalmente, a gente aceita, porque nós queremos aprender juntos. Então, coloca seus comentários e eu chego logo com a parte 2 da história da injeção de combustível. Nos vemos lá.